E a ata? Tá, mas passeio já. Não costumo fazer isso. Dá para começar? Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando a reunião das comissões, especificamente agora a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Reunião ordinária desse dia 5 de novembro de 2020. Primeiramente, peço ao colega William para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, ata da reunião ordinária número 16 de 2020. Aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos às 13 horas e 30 minutos os vereadores Edivan Baron, Jair Locatelli e William Heineck. Leitura sumária de expediente. Projeto de lei substitutivo 3920 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5002, de 21 de outubro de 2014, e da outras providências. Projeto de lei 5020 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5577, de 1º de setembro de 2020. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei complementar 220, projetos de leis 4120, 42, 43 e 44 de 2020. Esses projetos ficarão aguardando envio de sugestões da comunidade trespacense por meio de um canal que está sendo criado no site dessa Casa Legislativa. Após isso, será realizada uma audiência pública para discutir com a sociedade, por serem projetos importantes cuja matéria impacta diretamente o dia a dia de cada cidadão, como, por exemplo, o mapa atual do perímetro urbano. Projeto de lei substitutivo 3920. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto, vez que as atribuições acrescentadas pelo projeto substitutivo aos cargos do diretor-presidente, diretor de previdência e diretor financeiro estão dentro da esfera da discricionariedade do gestor e são condizentes com as atividades desempenhadas pelos cargos, bem como a proposição atende às disposições da legislação federal vigente a ser observadas pelos regimes próprios de previdência. O relator William Heineck proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais vereadores em seu voto. Projeto de lei 5020. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto, vez que não possui vícios de natureza formal nem material. O relator William Heineck proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais vereadores em seu voto. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei substitutivo 3920 e projeto de lei 5020. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata da reunião. Não havendo vereadores, coloco em votação da ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei complementar número 2/20. Institui novo plano diretor de desenvolvimento integrado do município de Três Passos. Projeto de lei número 41/20. Institui novo código de meio ambiente e de postura do município de Três Passos. Projeto de lei número 42/20. Institui o novo código de obras do município de Três Passos. Projeto de lei número 43/20 dispõe sobre o plano de uso e ocupação do solo urbano de Três Passos, lei municipal número 3.209 de 1995. Projeto de lei número 44/20 institui o novo regramento sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Três Passos, lei municipal número 3.212 de 1995. E projeto de lei número 51/20 altera a lei municipal número 2727/86, que estabelece normas gerais para o serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi, no município de Três Passos. A alteração se dá no sentido de corrigir a técnica legislativa, corrigindo o artigo 7º, que conterá a seguinte redação: o veículo deverá possuir 2 ou 4 portas e encontrar-se em perfeito estado de conservação, funcionamento, segurança e higiene, tudo comprovado através da vistoria prévia e satisfazerem as exigências da regulamentação. Nesse momento, os relatores farão os relatórios de análise e proferirão os seus votos. Projeto de lei complementar número 2/20 e projetos de lei número
números 41/20A, 44/20, Plano Diretor e Código de Obras de Posturas e Uso e Ocupação do Solo. Esses projetos estão aguardando o envio de sugestões da comunidade trespacenses por meio de um canal que foi criado no site dessa Casa Legislativa, www.trespassos.es.leg.br. Também será realizada uma audiência pública para discutir com a sociedade, por serem projetos importantes cuja matéria impacta diretamente o dia a dia de cada cidadão, como, por exemplo, o mapa atual do perímetro urbano. A data desta audiência será definida nos próximos dias e divulgada na imprensa. Conjuntamente a tudo isso, o Executivo está elaborando algumas alterações na redação original dos projetos, como, por exemplo, por solicitação dos cartórios tabelionato e também conforme tabela comparativa da redação atual das leis e as atualizações propostas pelas proposições elaboradas por esta Casa Legislativa. O projeto de lei número 51/20 solicita orientação técnica desse projeto. Antes de passar a orientação técnica, então, do 51, eu só quero fazer algumas observações a respeito o plano diretor e demais códigos que estão aguardando, então, para a audiência pública. Nós realizamos a tabela comparativa, várias situações são de técnica legislativa, né, que nós já repassamos. Uma, por exemplo, são projetos de lei complementares e não ordinários, então vai ter que vir substitutivo. E várias, na tabela é possível verificar todas essas situações de técnica, mas também tem várias situações que é de prazo e de mérito. Então, essas não competem a nós, como servidor, questionar, mas está na tabela para vocês analisar, verificar e qualquer dúvida tirar, tanto com os próprios secretários ou na audiência pública. Então, só para deixar constado que essas alterações que são de mérito, de prazo, por exemplo, bastante prazos que forem alterados ou retirados, são questões de mérito que não compete a nós, servidores, questionar, mas está à disposição para vocês verem as alterações e questionar se entender necessário, né? Em relação a esse projeto 51, o mérito dele também não há problemas. O que ele pretende, através do que o Executivo pretende, é, então, a questão de excluir a vedação que existia da utilização de veículos mistos, caminhoneta, né, para a realização de transporte de passageiros por utilidade pública, que seria o táxi. Então, antes não era possível realmente, há uma inviabilidade dessa vedação, porque não existe legislação que ampare essa vedação, está correta essa alteração. No entanto, em toda a extensão do projeto, só então voltando, então, antes era assim, não será permitido no serviço de táxi qualquer outro tipo de caminhonetas, mesmo as denominadas peruas. Então, esse inicial aí do artigo 7º vai ser suprimido. Só que toda a extensão dessa lei, que é uma lei antiga de 86, ela fala em automóveis e utilitários. Hoje o nosso Código de Trânsito brasileiro ele não trata dessa forma, a denominação correta seria veículos. Mas também é só algo da técnica legislativa. Eu enviei essa sugestão à Procuradoria. Se vir até segunda-feira, não há problemas para a gente realizar, então, essa alteração. Mas caso não vir e entender em outro momento de alterar, também não há problemas nesse sentido. Só para deixar claro que se quisesse aproveitar a oportunidade para alterar toda a técnica legislativa, também poderia ser nesse momento. Então não há problemas jurídicos para que se vá à votação. O relator é o vereador William. Eu acredito que é um projeto que não tem tanta urgência de aprovação, né? E como é um momento, dificilmente vai se voltar a mexer numa legislação assim, eu acho que a gente tem que condicionar sim a essa melhoria da técnica, né? Adequando a legislação e inclusive utilizando os termos corretos, inclusive principalmente esse da questão de veículos, né? Eu acho que é importante sim. Então eu acredito, vindo até segunda-feira as alterações a gente vota, senão a gente aguarda. Então fica condicionado a estar apto aí a votação desde que venham as alterações sugeridas. Aí. Vou acompanhar o voto do relator. Portanto,
O Ida é o suplente da nossa comissão? Não. Não. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto vá à votação desde que venha a documentação mencionada pelo relator. Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Comissão de Orçamento, ordinária reunião de número 15/20. Aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 14 horas, os vereadores Aleito Mazzoni e Edu Roden. Leitura sumária do expediente, projeto de lei substitutivo 39/20, dispôs sobre a alteração da Lei Municipal 5.002, de 21 de outubro de 2014, e da outras providências. Leitura, discussão e aprovação dos requerimentos, relatórios e pareceres, projeto de lei complementar 0220, projeto de lei 4120, 42, 43, 44, 20. Esses projetos ficarão aguardando o envio de sugestões da comunidade trespacense por meio de um canal que está sendo criado no site dessa casa. Após isso, será realizada uma audiência pública para discutir com a sociedade por serem projetos importantes cuja matéria impacta diretamente no dia a dia de cada cidadão. Como, por exemplo, o mapa atual do período urbano. Projeto de lei substitutivo número 3920, relatoria do Rode, proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais vereadores da comissão. Votação dos pareceres, aprovado por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei substitutivo 3920. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente lavrada também a ata assinada por todos os membros da comissão. Quem estiver de acordo dos presentes da mesa da comissão, permaneça como está, aprovado. Leitura sumária do expediente, projeto de lei complementar número 220, projetos de lei 41 a 44 e 5120, já lidos na reunião anterior. Projeto 5220, estima a receita e fixa a despesa do município de Três Passos para o exercício financeiro 2021 LOA. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2021 contém a previsão orçamentária para o Poder Legislativo, Instituto de Previdência do Servidor e do Poder Executivo. O orçamento estimado para o exercício de 2021 é de R$ 94.807.557,16, sendo que 16 milhões constitui o orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, 2.323.000 serão destinados a atividades dessa Casa Legislativa, e para os programas do Poder Executivo, nas mais diversas áreas, como educação, saúde, agricultura, obras, entre outras, visa atender às necessidades da população através de serviços públicos, serão destinados no ano de 2021 um montante de R$ 76.484.557,16. Passando então para os projetos de lei, os projetos 41, 44, complementar 220, os projetos ficarão em análise conforme comentado na reunião anterior. Projeto de lei 51, que seria a relatora a vereadora Marli, passa para a minha relatoria, do qual já ouvimos a sugestão da assessoria jurídica e da mesma forma da comissão de finanças, do qual nós também aguardamos alguma alteração solicitada pela assessoria jurídica, e dando isso corretamente, então fica apto conforme a mesa diretora da casa, né? E o projeto de lei 52 está aguardando orientação técnica a ser realizada audiência pública com a presença da secretária Ilse Pederiva, dia 19 de novembro, às 14 horas. O prazo para inscrição e deliberação desse projeto é até dia 30 de novembro, conforme lei orgânica. Então, encerra-se a presente sessão. Boa tarde.